SA. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor, Ricardo Ida. Alô, videiros deste Brasil, videiros de Portugal também. Hoje um programa especial, um programa internacional. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de onde você se encontra. Cá estamos novamente juntos, direto da Avenida Paulista para o mundo, nas ondas da 95,7 FM. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do Pedro e do Sérgio, hoje os dois na técnica e produção do Cássio Vilela, como fazemos todas as manhãs, trazendo informações, trazendo reflexões e ferramentas que lidem com a vida, com a espiritualidade. A gente traz correntes filosóficas, tudo para ajudar você a trabalhar melhor aí as suas questões, não é, lidando com mais coragem, com a vida, com seus desafios e também com bastante serenidade. Você pode nos acompanhar no canal YouTube da Vibe Mundial FM, ao vivo, em cores, onde esse programa fica gravado, você pode ouvir, compartilhar, comentar, curtir. Estamos também no aplicativo da Vibe Mundial FM, no site da vibemundialfm.com.br. Você pode ligar aqui no 31710221, 3262-4490. Vou repetir, o 31710221, 3262-4490 são os telefones do ouvinte da Vibe Mundial. Ufa, falei todos os meus recados porque eu estava ansioso para conversar aqui com uma grande amiga. Faz muito tempo que a gente se conhece, a gente se conheceu na indústria do turismo. Embora eu já tinha ouvido falar bastante do marido dela, o Cascão. Abraço, Cascão, um grande publicitário, um dos grandes nomes da publicidade no Brasil. Tenha trabalhado com a Marina, né, que é uma pessoa mega querida que agora também está na Austrália. E a minha convidada é uma jornalista, ela tem MBA em negócios, ela produziu muitas obras, tem várias publicações como autora, coautora, editora. Decidiu morar em Portugal, na cidade de Viseu, onde ela vive com o marido. E, coincidentemente, também é a cidade muito ligada à minha família. E eu estou aqui com a minha querida Rose de Almeida. Seja bem-vinda, Rose. Oi, gente. Bom dia, boa tarde. Boa noite para o pessoal da Austrália, boa tarde para o pessoal de Portugal e bom dia aqui para os brasileiros. Bom, Rose, vamos falar um pouquinho hoje de constelação empresarial. Afinal, Vamos. O programa é Espiritualidade SA, a gente traz aí uma série de dicas, não só para o dia a dia das pessoas, mas também para as empresas, para os negócios que elas conduzem, os projetos que elas criaram, que elas querem ver crescer. Primeiramente, eu queria que você me contasse o que é constelação. Constelação é uma abordagem terapêutica que trabalha com informações do inconsciente, que via de regra são as informações que conduzem a nossa vida, né? Nós estamos aqui juntos conversando, mas existe uma nuvem de informações ocultas, né, que são ativadas de acordo com o que a gente conversa. E você começou, você tomou contato com a constelação, você me diz, há 30 anos? Isso. Nossa, como foi isso? Bom, tudo começou porque o meu pai morreu e o meu médico, na altura, depois de uns sintomas, ele disse que eu precisava fazer terapia. Confesso que na altura eu achei que terapia não, pedi um remedinho, mas ele falou, não, confia que terapia vai ser bom. E eu fui. Na altura, essa minha terapeuta estava a fazer uma formação com o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, e acabou me tratando um pouco com constelação, com exercícios sistêmicos e tudo. E um ano depois, ela me deu alta. E passado uns meses, ela começou a fazer grupos de constelação. E me chamou.
que ia apresentar essa técnica e gostaria que eu participasse e tudo. E aí eram grupos grandes, tinham 20, 25 pessoas, uma vez por mês. E eu passei aí, uma vez por mês, nos grupos. E fiz isso durante 28 anos. Eita. Então eu sabia a constelação de trás para frente. Primeiro, porque ela começava explicando o que era constelação, falando dos termos, das leis e tudo isso, parte técnica, e depois fazia a constelação em si. Então eu fui representante em constelação de tudo que você possa imaginar, né? De temas físicos, de pessoas, de doenças, de questões emocionais. Eu fui representante. E levei também minhas questões para isso. Certo. Quando eu cheguei em Portugal, eu sempre trabalhei como jornalista, né? Certo. Fiz minha vida inteira nisso. Essa parte de constelação ou a espiritualidade era um negócio plano B meu, né? Que eu fazia à parte. Me cuidava com isso. Mas o que se via era sempre a executiva, formal e tal, né? Daí, em Portugal, conversando com uma pessoa que dizia que tinha um problema com um filho adulto, que não se falava há alguns meses, eu falei para ela, faz uma constelação. E ela falou, o que é isso? Aí eu expliquei, e ela falou, você não faz isso? E eu, como assim não faço? Não faço, mas eu vou encontrar alguém para você que faça. Tá bom. Voltei para casa com aquela pergunta ecoando, né? Certo. Você não faz isso? Eu conhecia tudo, eu tinha experiência, eu tinha prática. Como não fazer, né? Daí eu entrei na internet para procurar uma consteladora para ela em Portugal e descobri que tinha um curso, uma formação que ia começar ali uns meses depois. E eu me inscrevi e fiz uma formação de 1 ano com uma consteladora chamada Maria Gorjão Henriques, que é bastante famosa em Portugal. No Brasil, inclusive, já veio aqui fazer turnê em várias cidades. E fiz a formação com ela e depois fiz um segundo ano de aperfeiçoamento com ela. E o curso terminou numa sexta-feira, eu fazendo uma constelação para ela. Que bacana. Então, essa foi minha formação. E na segunda-feira eu comecei a atender. E não parei mais. Que legal. Me conta uma coisa, você trouxe os bonequinhos, né? Eles usam os trouxe, bonequinhos. Eu nunca entendi isso. Os bonequinhos, na verdade, representam o seu paciente e as pessoas envolvidas numa determinada situação. Exatamente. Agora, ok. E aí, me parece, você me corrija, por favor, mas que tem um aspecto meio invisível no negócio. Isso. Não é? Eu soube de pessoas, por exemplo, que numa questão, numa sessão, esse é o nome correto? Sessão, uma isso. Sessão, consulta. Numa consulta, elas acabam manifestando, né? Os bonequinhos acabam manifestando questões que você desconhecia, ou quando você está em grupo, outras pessoas desconheciam. É assim mesmo? É assim mesmo. Porque justamente trabalha e acessa informações inconscientes. Então, por exemplo, por que a gente usa os bonecos? Porque eles são uma âncora. Né? Então, eu vou pedir para você, escolhe um desses bonecos aqui e põe ele aqui em cima. Eu quero um verdinho. Tá vendo? Olha, eu vou fazer uma análise aqui ao vivo e em cores, né? Sem Pode te comprometer. Não, mas pode me comprometer. Eu não tenho minha vida é um livro aberto. Pode falar então, tudo. Mas olha só, eu tenho aqui 8 bonecos, 6, 7, 8 bonecos, né? Você foi e pegou um boneco e colocou ele em pé. Certo. Você pegou um boneco que é uma menina, ok? Certo. Isso já me dá uma informação. Perfeito. Você pôs ela em pé, virado para a direita. Certo. Direita ao lado do pai. Certo. Percebe? Essas informações têm a parte técnica, que é o que eu estou dizendo para você, e tem o que eu intuo também. Certo. Entendi. Verde, chakra cardíaco. Certo. Chakra que nos liga à nossa família. Né? Entendi. E aí, dependendo do que você me trouxe como problema... Você vai fazer uma interpretação. Exatamente. Porque a constelação parte de um ponto. O ponto é a questão que você quer olhar. Por que é olhar? Porque você vai ver coisas aqui
que estão escondidas na tua cabeça. Você sabe que eu tava... Agora eu vou te fazer uma pergunta. É o seguinte, eu tava pensando esses dias, falei, nossa, acho que... Esses dias não, falei, de repente eu vou depois falar com a Rose para me constelar, que eu queria entender questões profissionais. Você acha que eu já tendo essa meio que isso na minha egrégora, na minha cabeça, na hora que eu fiz isso, de certa maneira, isso já traz uma... Já está conectado isso? Exatamente, exatamente. Porque o ponto de partida, eu falei, é a sua questão, é a sua temática. Então, por exemplo, agora você me diz qual ela é. Uhum. Se nós estivéssemos numa sessão, a primeira coisa que eu te perguntar é, qual é o seu tema? Certo. E o tema é um sintoma, uma coisa que você quer resolver, um problema que te incomoda. Entendi. Né? O tema é alguma coisa latente em você. Aí eu vou emendar nisso. Vamos imaginar que eu já estava com isso na cabeça de profissional. Na verdade, de projetos e tal. Aí você me disse, olha, você escolheu uma menina, você escolheu uma coisa virada para a direita, isso tem a ver com o seu chakra cardíaco e com uma figura paterna. Então, eu posso juntar tudo isso, isso teria a ver com escolhas profissionais minhas? Exatamente. Ou com barreiras profissionais que eu enfrento nesse momento? Sim. Se você tivesse me dado o tema primeiro, né, eu já ia olhar para o boneco com esse viés. Certo. Certo? Eu comecei aqui só ler o boneco. Entendi. E você me trouxe a questão profissional. Ou seja, nós já estávamos conectados no tema. Entendi. É como se nós fôssemos movidos por esse inconsciente. Entendi. Por quê? O que eu te li deste boneco tem a ver com o trabalho. Por quê? Porque quem nos dá o trabalho é o pai. Entendi. Quem nos leva para o mundo é o pai. E o trabalho está no mundo. Entendi. Né? Então, a minha próxima questão aqui seria, escolhe um boneco para ser o teu trabalho. Entendi. Ou a tua questão profissional. E aí, esse boneco que você fosse colocar aqui, ia criar uma relação com esse outro. E eu leria isso para você. Entendi. Né? E conforme você vai lendo, é como se fossem caindo fichas de situações ou de sentimentos que você guarda em relação àquele assunto. Entendi. Né? Tipo, Entendi. eu mostrei esse boneco. Aí você pode falar, nossa, eu nunca pensei nisso. Ou, como as pessoas fazem, eu nem vi que era uma boneca menina. Eu vi porque tinha uma sainha aqui, né? Uma sainha? É, uma sainha. Então, mas tem gente que fala assim, nossa, eu Entendi. nem vi. Por quê? Porque não viu mesmo. Nós estamos trabalhando e acedendo informações ocultas, inconscientes, informações que estão lá atrás, Entendi. né, dessa fachada. Agora eu vou me aprofundar. Então, você diz, geralmente, né, vem com essa ideia, na astrologia também tem alguns tipos de leitura, de que justamente a figura paterna tem muito a ver com essa ideia do trabalho, né, na nossa sociedade. Então, automaticamente, quando eu coloco para a direita, que você disse, significa que eu já meio que sem saber, então eu já tava era um assunto que já estava me envolvendo. Exatamente. Exatamente. Mas isso é uma pergunta agora meio capciosa, mas isso faz parte de uma estrutura ocidental. Vamos imaginar uma pessoa de uma outra cultura. No caso de Portugal e Brasil, é uma mesma cultura, né? Isso funcionaria para um outro povo cujas referências são diferentes? Funciona. Funciona porque nós estamos falando de conceitos universais. Yin e Yang funciona no Oriente e no Ocidente. Certo. Né? O bom e o mal, os pares de opostos, masculino e feminino, nós somos masculino e feminino. Precisou de um pai e de uma mãe. Né? Entendi. Biologicamente, as pessoas são iguais. E onde nós guardamos as informações? No nosso corpo. Entendi. Todo mundo tem um corpo. Entendi. Né? Então, as informações todas estão aqui, conosco. A gente leva elas para todo lugar que a gente vai. E o que acontece é que nos nossos relacionamentos, nós vamos buscar, às vezes, uma resposta nessa nuvem de informações. Né? E acontece muito de eu buscar uma informação que está na nuvem e não é minha. Entendi. Foi gerada ou foi guardada nessa nuvem pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu professor, pela minha tia. E é isso que a gente chama de lealdades inconscientes. Mas essa questão da lealdade também sempre me interessou, porque diz o seguinte, que às vezes você tende a replicar modelos familiares. Isso. Ou seja, um problema
sei lá, de uma mãe, às vezes uma mulher ela passa por uma situação que a mãe também passou, que a avó também passou, que a bisavó também passou. É isso. E isso também acaba se manifestando de um jeito ou de outro dentro da constelação. Exatamente. Por que que isso acontece? E eu acho interessante contar essa história do começo, né? Muitas vezes as pessoas falam para mim, Rose, tem que colocar o pai, a mãe, o vô e tal. Eu falei, tem. Por quê? A gente nasce biologicamente, como ser humano, de um pai e de uma mãe. As primeiras informações, como se a gente fosse um telemóvel, né? Um telefone. As primeiras informações já nascem com a gente. Entendi. É o sistema operacional. Entendi. Vem junto. Certo. Depois vão sendo colocados programas em nós. A mãe põe um, o pai põe outro. Entendo. Se a gente tem irmãos ou não. Depois a avó põe, o professor põe. O trabalho nosso como ser humano adulto é desenvolver, ou seja, tirar esses programas e voltar para o sistema operacional que é só meu, Entendi. né? Então, meditação, práticas espiritualistas, todas elas fazem a gente voltar para o centro, que é saber quem eu sou, Certo. sem estas influências todas. Entendi. Então, essas influências, o sistema de constelação acaba organizando, de certa maneira, todas essas influências, todas essas energias, tudo Claro. isso de um jeito... Mas eu já ouvi falar também, você me corrija, que existe uma hierarquia dentro da constelação, né? E que você, quando a hierarquia está bagunçada, você precisa, justamente através da constelação, reorganizar isso, é isso? Exatamente. Porque a constelação trabalha a partir de 3 leis. A primeira lei é a do pertencimento, ou seja, todo mundo pertence, né? E pertence a um lugar, pertence a uma família, pertence a uma comunidade. Pertencimento é natural para o ser humano. Muito bem. Segunda lei, hierarquia. Certo. Tudo tem hierarquia. Certo. Tem o cara que chegou primeiro, Certo. tem o cara que fundou a empresa, Entendi. né? Depois vem o peão que trabalha. Certo. Quando a gente inverte a hierarquia, tem um problema. Certo. Terceira lei, equilíbrio Entendi. entre dar e receber. Masculino e feminino. Pai e mãe. Eu te dou, você me devolve. Entendi. Então, equilíbrio. São 3 leis básicas que funcionam para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Qualquer coisa que você pense, se você aplica essas leis, funciona. E como é que isso se aplica agora dentro do universo corporativo? Quer dizer, a gente conhece muita gente que faz constelação individual, né? Mas você trabalha isso, leva para o universo das empresas. Como é que funciona? Bom, primeiro eu fui para o universo das empresas porque eu fiz isso a minha vida toda. Isso. Né? Antes de trabalhar com constelação, eu também fazia um trabalho corporativo que chamava conversadoria, cujo tema era conversa. Certo. Né? E como eu disse no começo, as nossas informações estão junto conosco em qualquer lugar. Então, quando eu começo a conversar com você, eu ativo o meu campo de informações. E você ativa o seu. E a gente cria um campo comum. Certo. Né? Então, eu já trabalhava com o campo, que é muito usado nas constelações, que a gente chama o corpo morfogenético, campo de informações. Inclusive, um estudioso desse assunto é o Rupert Sheldrake, que ele comprovou que existe mesmo um campo de informações. Só que eu já digo que Jesus Cristo já dizia isso, né? Quando um ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio dele. Ok. E quando ele fala, eu estarei no meio dele, ele está falando de uma sabedoria, né? Que é maior do que os dois que estão conversando. Entendi. Né? Então, no caso da empresa, acontece a mesma coisa. A gente pode pegar um boneco para a empresa, um boneco para os funcionários, um boneco para o produto que quer ser lançado. Né? Um boneco para um departamento específico. E a gente vê a relação deles. Dá para fazer constelação com qualquer coisa. Por quê? Porque você vai transformar a informação inconsciente num campo visual. Entendi. E aí você vai ver. Por exemplo, já aconteceu eu fiz uma constelação para uma empresa e pedi para a pessoa, coloca o presidente da empresa. Ela colocou. Aí... coloca agora os funcionários.
Ela colocou. Se você vê, um está de costas para o outro. Aham. Então, como que o dono da empresa não vê ou vê de costas os funcionários? Entendi. Sabe? Então, isso é muito esclarecedor. Porque uma coisa é falar para você, mas você não olha para os seus funcionários. Aí você fala, não, imagina, eu olho, eu cuido da minha empresa e tal. E a gente põe isso e fala, eu não olho mesmo. Uhum. Percebe? Eu falo, não dá para desver. Uma vez que você vê, você cria um movimento diferente em você. E é isso que promove as mudanças. A tomada de consciência. Então, inicialmente, a constelação ela é uma tomada de consciência. É a expressão do que está acontecendo de forma inconsciente para que eu possa entender a situação. É isso? Exatamente. Isso você faz numa sessão. E aí as outras, você vai... Como é que a coisa vai avançando? Você vai dando instrumentos para isso se reorganizar? Como é que isso acontece? Bom, se a gente seguisse o Bert Hellinger, ele dizia que uma constelação na vida seria suficiente, né? Mas não é assim, porque nós somos seres humanos e nem sempre a gente entende uma coisa e coloca em prática o que entendeu, Certo. né? Porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. É lógico. Né? Então, constelação não é um tratamento. Entendi. É uma abordagem que começa e termina na sessão. Entendo. Então, a minha sessão dura 1h30, Certo. né? Às vezes 2, depende da situação. A pessoa traz o problema, a gente olha para o problema, resolve o que aparece, né? Por exemplo, você deu o exemplo da hierarquia, né? Qual é a hierarquia? Nossos avós, nossos pais, a gente, nossos filhos. Certo. Como se fosse uma escada. Uhum. Né? Às vezes o filho está no degrau do avô, Uhum. querendo cuidar do pai, Uhum. né? Querendo mudar o pai. Uhum. Tem uma desordem. Quando a gente vê isso, eu mostro para o cliente, ó, tá vendo isso aqui e tal? É uma desordem. Vamos falar aqui? E aí a gente usa frases de solução, Certo. né, daquela situação e corrige aquilo. E aí, num segundo momento, eu pergunto para o cliente, você quer mudar o boneco? Você quer fazer algum movimento? Se ele alcançou uma consciência naquela sessão, ele muda o boneco. Entende? Mas deixa eu me aprofundar um pouco mais. Aqui você me explicou, Uhum. né? Olha, que representa tal coisa. Você explica isso já automaticamente? Ou eu escolho, monto lá meu cenáriozinho, que eu boto, sei lá, o meu chefe, aqui eu boto o produto da empresa, etc. E aí você olha, e aí você não explica a simbologia, você simplesmente faz o diagnóstico da sessão, leva para conversa e aí você pede para a pessoa mudar e ela, porque se você chegar para mim e falar, não, isso aqui tá de costas pro o funcionário, tá de costas para a empresa, eu já na hora que eu mudar eu já vou meio que fazer assim, né? Existe isso ou não? Não. Eu sei que parece uma coisa tão óbvia, mas os nossos movimentos internos não são óbvios. Entendi. Às vezes eu falo para a pessoa, tá vendo? Uma coisa bem simples, ó. O pai e a mãe e o filho estão no mesmo degrau, por exemplo, tá? O que é isso? O filho subiu no degrau dos pais, né? Ou seja, tem um desequilíbrio aí, certo, né? Na hierarquia. Outra coisa, o filho no meio do pai e da mãe. Lugar de filho não é no meio do pai e da mãe. Os filhos estão na frente. Por quê? Porque eles receberam a vida. Entendi. Né? Eu falo isso para o cliente. Olha, tá vendo? O filho está aqui, não pode, esse não é esse lugar, e não sei o quê. Vamos corrigir, vamos falar e tal. Pessoa, é mesmo? Nossa, não tinha percebido. Ok. Falamos as frases de solução. Eu pergunto, você quer fazer alguma mudança? Aí ele, quero. Aí ele pega o filho e põe aqui. Ou seja, pôs no mesmo degrau. Ele não entendeu bulhufas do que eu disse. Entendi. Né? Por quê? Porque a consciência ainda não foi alterada. Não alterou. Minha querida Rose, eu queria falar que ia ter aulas com você. Então vamos fazer. Você dá aula? Não, eu não dou aula. Eu faço, eles chamam explicações. Né? Tem pessoas que fazem cursos de constelação
mas não se sentem seguras em atender, Entendi. às vezes não entendem os bonecos e tal. Então Aí eu você faz faço uma supervisão. explicações, exatamente. Mentoria. Quem quiser entrar em contato com você, faz como? Pode me achar no Instagram, Rose Consteladora. Pode ligar para mim no mais 351, que é o código de Portugal, 936005139. E WhatsApp funciona? WhatsApp, Então, sim, então senhor. qual é o número? 351 351 93 93 600 600 5139. 5139. Você faz também, obviamente, para os brasileiros através de online. Online, sessão online, sim. Perfeito, então. E até dia 15 de maio estarei aqui no Brasil, se quiser fazer Na pessoalmente. cidade de São Paulo. Sim, e vou fazer grupos de constelação também, começando a semana que vem em Perdizes, no Brooklyn e em Santana. E aí as pessoas... Talvez seja mais fácil a pessoa entrar no seu Instagram, Rose Consteladora. Sim, e aí senhora. pega todas as informações. Isso mesmo. Rose, é um enorme prazer, foi uma delícia reencontrá-la. Sabendo que Rose está em Portugal. Deixa eu ver se os portugueses... Foi maravilhoso, gostei muito do assunto. Deixa eu aqui... A Elane Bernardi, estou adorando o assunto. Gente, ótimo. Tudo maravilhoso. Lena, estás na linha. A Lena é a nossa amiga portuguesa. Tem vários amigos portugueses aqui, dando bom dia para todo mundo. Que lindo. De toda maneira, segunda-feira, nos vemos 9 horas em ponto, no horário de São Paulo. Até.